Boa noite, pessoal. Nosso seminário de hoje é no tema bilinguismo, uma abordagem educacional. Ele vai ser apresentado por mim, Maria Júlia, do quarto ano, e pela Ana Laís, do segundo ano, com orientação do professor mestre Moraes da Costa. Bom, vamos começar entendendo o que são as abordagens ou opções educacionais. Elas são propostas, filosofias de comunicação pensando nas pessoas com deficiência auditiva. Então, como uma criança surda vai aprender a se comunicar? Por meio de qual abordagem? E elas vão variando de acordo com as demandas da criança e da família. Bom, então, quais são essas abordagens? Aqui nós trouxemos três das principais, mais reconhecidas atualmente, que são a comunicação total, que consiste em aceitar qualquer forma de comunicação vinda da criança surda, Então, ela pode se utilizar da linguagem oral, escrita, leitura orofacial, gestos. A abordagem áureo-oral, que vai focar na oralização. Então, a criança precisa aprender o português falado. Para isso, ela vai se utilizar de recursos de amplificação sonora, um AASE, um implante coclear, e aprender o português oral. E o bilinguismo, que é o que a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje, que é essa abordagem que não é tão discutida dentro da fonoaudiologia ainda. Bom, então, quem escolhe qual abordagem vai ser utilizada com a criança? É sempre a família. O profissional ele vai ter um papel importante nessa decisão, na medida em que ele vai orientar essa família. Então, qual é o prognóstico da criança se ela for para amplificação? De acordo com as características da perda dela, ela é candidata a uma cirurgia de implante coclear, por exemplo? Então, essas orientações vão ser levantadas pelo profissional, mas quem vai tomar a decisão é a família. Então, falando um pouco melhor sobre o bilinguismo, aqui a gente trouxe uma definição de dicionário acerca do que é bilinguismo e é definido como uma coexistência de dois sistemas linguísticos diferentes numa coletividade, usada alternativamente pelos falantes segundo exigências do meio em que vivem ou de situações específicas. Então, dois sistemas linguísticos juntos, sendo aprendidos juntos. Uso concomitante de duas línguas por um falante. O ensino oficial ou não de uma língua estrangeira além da língua materna. O slide. Obrigada. Bom, então, o bilinguismo, pensando nos indivíduos com deficiência auditiva, vai consistir no aprendizado da Libras, da língua brasileira de sinais, e do português, sendo que a oralidade é opcional para o surdo. Pode passar. Então, a proposta bilíngue, ela vai trazer muitos benefícios para o desenvolvimento das crianças surdas, porque ela reconhece a Libras como a primeira língua e ainda servindo de mediadora para a segunda língua, que seria o português. Então, é uma abordagem ampla do ponto de vista linguístico, e a gente sabe da importância da linguagem para o desenvolvimento emocional, social, cognitivo. Então, isso tudo vai favorecer muito a criança. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre os princípios propriamente ditos do bilinguismo. E o primeiro é a Libras.
Como que vai ser esse processo? O que o bilinguismo preconiza? Que a Libras seja a primeira língua e que ela se dê por um processo de aquisição. Então, assim como qualquer outra língua oral, você precisa de estímulos para poder estar adquirindo essa língua. Então, a criança ela precisa da estimulação visual e do contato com a Libras para estar fazendo esse processo de aquisição. Em relação à plasticidade, quando a gente fala de aparelhos de amplificação sonora, aparelhos auditivos, implante coclear, tem aquele chamado, né, período crítico, 7 anos de idade, que a criança tem até aquele período para conseguir desenvolver as habilidades auditivas. Já na Libras, isso não é um requisito, porque é uma língua espacial visual, então você não necessita dessa plasticidade, então é possível que você aprenda em qualquer momento, qualquer estágio da vida. Tanto que muitos surdos, assim, atingem uma idade, assim, de 22 anos, depois dos 18 anos, que conhecem a Libras, que passam a entrar em contato e começa a surgir o interesse de aprender, e eles têm muita facilidade para aprender, mesmo que tenha passado todo esse tempo sem essa exposição, sem essa plasticidade, assim, dizendo, né? E o que deve ser principal é que os tutores devem se tornar fluentes para ter uma comunicação efetiva. Então, para a criança estar sendo estimulada visualmente, tendo contato com a Libras, ela precisa que o tutor, que os pais sejam fluentes em Libras. Assim como qualquer outra língua oral que precisa que os pais estejam ali todos os dias estimulando essa criança auditivamente, na Libras também os tutores precisam ser fluentes em Libras, ou a partir do momento que essa criança nasce e os pais decidem que vão seguir a abordagem do bilinguismo, os pais passam a aprender, passam a estudar para poder estar se comunicando com a criança. E um exemplo que a gente tem seria dos CODA. O que é CODA? É uma sigla em inglês que significa Children of Deaf Adult, que seriam o quê? Crianças ouvintes nascidas de pais surdos. E aí, o que vai acontecer? Essa criança, ela é ouvinte, mas os pais dela são surdos e os pais se comunicam em Libras. Então, a partir desse momento, a primeira língua dessa criança não vai mais ser o português. A primeira língua dessa criança vai ser a Libras, por mais que ela seja ouvinte. Um exemplo que a gente tem aqui é a Carol, que está interpretando agora aqui pra gente, essa ruiva linda, maravilhosa, está interpretando aqui pra gente. Ela é coda, ela é ouvinte, mas os pais dela são surdos. Então, desde pequena, ela já teve o contato com a Libras, ela aprendeu Libras com os pais dela, e desde pequena ela já tinha uma grande responsabilidade, que era estar interpretando para os pais, seja em qualquer tipo de contexto, seja num local público, numa consulta médica. Então, desde criança, ela já tinha essa responsabilidade de ser intérprete dos próprios pais. E pode acontecer, não sei se é o caso da Carol, mas sei que em muitos casos de codas, o que acontece? A criança, por ter a Libras como primeira língua, ter o processo de aquisição da Libras, ela passa a ter dificuldades em aprender português, assim como crianças surdas, como se fosse surda, também tem dificuldade em aprender a língua portuguesa. E aí o português, como que o português vai entrar no bilinguismo? O português ele vai entrar como uma segunda língua. Então esse processo não porque o que diferencia a aprendizagem da aquisição? A aprendizagem ela tem um período ali para você para começar e um período para acabar. Então você vai ter um momento específico do seu dia que você vai tirar para aprender, não vai ser um processo natural. Você vai entrar numa sala de aula, vai entrar no ambiente, vai aprender, vai ver o conteúdo e esse período vai acabar. Então, isso vai se dar através da aprendizagem. Então, é uma coisa muito mais difícil do que o processo de aquisição, que é um processo natural. E quando um surdo ele aprende português, quais são os benefícios que isso traz para ele? São privilégios sociais, porque uma vez que você aprende português, você começa a ter um novo leque de comunicação. Você consegue mandar uma mensagem no WhatsApp, às vezes você quer ir num estabelecimento, alguma coisa, você consegue pegar o telefone e mandar mensagem no WhatsApp, torna muito mais simples as coisas. Ou você vai num lugar, por exemplo, num banco, você não consegue se comunicar, mas aí ali, mesmo que não seja a forma ideal de comunicação, você consegue pegar um papel e escrever o que você quer, a sua mensagem. Só que isso é muito difícil a aprendizagem, porque é um processo de aprendizagem, é uma segunda língua. Porque imagina, a gente fala português, e aí você vai aprender inglês. É muito difícil você aprender inglês. É a mesma coisa, a gente que fala português querer aprender inglês, francês, alemão. Então, a gente não pode cobrar do surdo uma escrita perfeita. Porque se você for parar para pensar,
Você consegue fazer um texto em inglês e escrever perfeitamente? Sem nenhum errinho, perfeito, fluente? Você tem essa capacidade? Um texto em francês, um texto em... Então as pessoas têm que entender que isso é uma segunda língua, não é a sua língua materna, a sua língua de aquisição. Então vai ter assim alguns errinhos, porque não é a sua língua. Você não tem o conforto linguístico para estar escrevendo, para estar exercendo isso. E para ensinar português para surdos, você precisa ter profissionais capacitados e métodos específicos. Por quê? Porque com crianças ouvintes, quando você vai ensinar português, você tem a relação fonema-grafema, que é a relação do grafema com o estímulo auditivo, as sílabas. E no caso da surdez, não tem como você utilizar esse método. Então, atualmente estão sendo desenvolvidos vários métodos, tem vários artigos científicos com vários métodos diferentes, métodos que utilizam imagens, por exemplo, para estar ensinando português para surdos. E outro aspecto muito importante que temos que considerar é a cultura. A cultura surda é diferente da cultura ouvinte. Então, quando você vai ensinar português para surdos, você não precisa impor a cultura ouvinte. A cultura é totalmente diferente da língua. Você pode ensinar a língua, mas sem querer impor a cultura. Por exemplo, metáforas, figuras de linguagem, são coisas que a gente utiliza no português. Mas na Libras a gente não utiliza metáforas, não faz parte da cultura da língua, metáforas. Então você pode até explicar para os surdos o que significa metáfora, você pode explicar, contextualizar, dar exemplos, mas isso não faz parte da cultura surda. Então você não precisa impor essas características da cultura ouvinte. Então, a aquisição da língua de sinais vai permitir à criança surda acessar os conceitos da sua comunidade e passar a utilizá-los como seus, formando uma maneira de pensar, de agir e de ver o mundo. Já a língua portuguesa possibilitará o fortalecimento das estruturas linguísticas, permitindo acesso maior à comunicação. Fernando Capovilla. E uma outra coisa do bilinguismo que é opcional, não necessita disso, é o oralismo. O que é o oralismo? O oralismo é a leitura orofacial, que muitas pessoas conhecem como leitura labial, e ou a fala. Então, alguns surdos vão fazer só a leitura labial, alguns surdos vão falar, ou alguns surdos vão fazer a leitura orofacial, a leitura labial e a fala. Só que para um surdo desenvolver o oralismo, ter essa capacidade de realizar a leitura orofacial ou de falar, exige um trabalho fonoaudiológico muito intenso. Alguns surdos chegam a fazer anos e anos de fono e não chegam ali no esperado, no objetivo de conseguir falar, conseguir se expressar bem, ter uma boa voz. E isso pode ser muito estressante psicologicamente, pode deixar as pessoas muito abaladas, porque nem sempre, às vezes, isso é uma escolha do surdo oralizar. Às vezes a família está ali impondo, não, porque tem que falar, e às vezes não para pensar no que a pessoa realmente quer. A pessoa realmente quer aprender a oralizar? A pessoa quer isso? E às vezes esse sofrimento passa a se prolongar durante muitos anos, e a pessoa acaba não atingindo esse objetivo de falar, que é tão bem visto assim pela família, na maioria das vezes ouvinte. Tanto que já escutei muitos surdos falando que alguns que nunca foram na fono, ou alguns que são de família surda e que falam, nossa, mas fono não é para surdo. Fono não é bom para surdo. Então, a maioria dos surdos tem uma má visão a respeito das fonoaudiólogas, dos fonos. Então, é da gente pensar, será que todos os surdos estão no método educacional correto? Será que todos os surdos se encaixam realmente naquele método? Até que ponto isso é a escolha dos pais? Até que ponto são os pais que têm que escolher isso pela criança? E até que ponto os pais têm que escolher isso quando a criança se torna adulta? E lembrando também que o oralismo, ele traz uma boa comunicação, ele traz o privilégio social de você conseguir ir num banco e conseguir ir em qualquer lugar, e você conseguir ser atendido, por exemplo, ir num supermercado. Isso traz esse privilégio social, traz sim essa acessibilidade para você, né, depois que você se esforçou muito para isso. Porém, essa comunicação é muito limitada, principalmente no âmbito familiar. Porque o que acontece? Você está com a sua família ali, e às vezes a família acha que tem que falar para a criança ou para o surdo só o necessário. Acha que, tipo assim, vai em tal lugar fazer tal coisa.
Vai no mercado comprar carne. Às vezes você não tem uma conversa profunda sobre sentimentos, sobre uma coisa que aconteceu no seu dia a dia, alguma coisa que você quer falar, alguma coisa que você quer se expressar. São conversas que a gente tem habitualmente. Então, muitos pais acabam esquecendo disso e só colocando conversas limitadas. Tem uma conversa profunda, decente. E também é muito prejudicial quando você está num grupo. Por exemplo, você está numa roda de família, todos os seus familiares estão ali, por exemplo, no Natal, no Ano Novo. Está todo mundo falando ao mesmo tempo numa roda. Você não consegue olhar a boca de todo mundo, fazer a leitura facial de todo mundo e conseguir acompanhar o que todo mundo está falando ao mesmo tempo. Assim como o paciente que usa a ASE também tem essa limitação. Só que aí, o que as pessoas fazem? Já ouvi vários surdos falando sobre isso. Tá ali junto com os familiares, com os amigos, tá todo mundo rindo. E aí pergunta, o que falou? O que falou? E aí o familiar ou o amigo responde, peraí que estão querendo entrar. O familiar ou o amigo responde, nada não, depois eu te falo. Ou toda aquela conversa ali de 5 minutos se resume a 2 frases. Isso não é acessibilidade, isso não é comunicação. Essas pessoas se sentem excluídas das conversas. As pessoas não estão ali na conversa, não estão acompanhando, não estão participando. Então, por isso que muitos surdos que utilizam a Libras, existem sim muitos surdos que utilizam a Libras, mas que os pais não são fluentes com a família. Ela quer passar com os amigos surdos, que incluem gerações, e nem todos os surdos fazem leitura labial. Então, as pessoas acham que todos os surdos fazem leitura labial, que se você falar com a pessoa, ela vai entender olhando para ela, mas muitos não fazem leitura labial, e muito menos todos os surdos falam, nem todos os surdos falam, são pouquíssimos surdos que acometem, né, que conseguem aprender a falar, oralizar de forma eficiente. E assim como nem todos os surdos sabem língua de sinais, nem todos os surdos sabem português. Porque, como eu já falei, é um processo muito difícil. Na fono já é um processo muito difícil. Na escola também é um processo muito difícil para o surdo aprender português. Nem todas as escolas têm a estrutura, essa capacidade de atender esse público. Então, muitos surdos chegam a passar de ano na escola, terminar o ensino médio sem aprender português. E no bilinguismo, o uso ou não de aparelhos auditivos ou implantes cocleares não interfere no sucesso da reabilitação. Então, podem ter surdos que utilizam a abordagem do bilinguismo, que usam aparelhos auditivos, e outros que não utilizam aparelhos auditivos. E algumas dicas para vocês não é necessário gesticular a boca de forma exagerada quando vocês vão falar com um surdo que seja oralizado, que faça leitura labial. Muitas pessoas pensam que só porque o surdo faz leitura labial, ela precisa ficar gesticulando de forma exagerada. Mas não é assim, de forma exagerada, ou começa a falar mais devagar e gesticular de forma exagerada. Isso não é necessário, você precisa falar normalmente, precisa deixar os seus lábios à vista, porque ele precisa ver, e você também não precisa elevar o seu tom de voz, você não precisa falar mais alto, ele é surdo, ele não vai te escutar se você elevar o seu tom de voz. Então, por exemplo, eu trabalhava num banco, 2 anos atrás, trabalhei 1 ano, e um dos funcionários era surdo. E o outro funcionário, durante o ano inteirinho que eu trabalhava lá, ele falava com o funcionário surdo de costas e gritando. Eu corrigi ele inúmeras vezes. Você tem que olhar para ele para poder falar com ele, para ele poder te entender e não precisa gritar. E ele respondia para mim que não estava gritando, mas estava assim, estava gritando. E como que o surdo que faz leitura labial vai te entender se ele não estiver vendo sua boca? Não tem como, gente. E aí a dica assim, mais importante, acho que mais eficiente no caso do bilinguismo é aprenda Libras, gente. Faça um curso básico. Tem vários conteúdos na internet para você estar aprendendo básico. Tem vários conteúdos no Instagram, muitos criadores de conteúdo que postam lá todo dia uma frase por dia. Todo dia tá postando algum conteúdo que dá sim para você aprender e em algum momento ali você vai usar, em algum momento. Em algum momento você vai encontrar com uma pessoa surda pedindo ajuda, perguntando de uma rua, perguntando alguma coisa, e se você souber o mínimo de Libras, a reação dessa pessoa vai ser de muita felicidade. Quando eu encontro um surdo na rua, gente, e eu começo a conversar em Libras,
para começar, que eu quase choro, né? Porque eu fico emocionada. E para ele já fica chocado, ele já pergunta assim: nossa, onde que você aprendeu Libras? Aí já pergunta meu nome, pergunta meu sinal, o que, que eu tô fazendo, onde que eu moro, quer pegar meu WhatsApp porque quer conversar comigo. Então a gente vê que o básico que você saiba já é muito importante, já faz uma diferença. Então, gente, aprendam Libras, aprendam. E quais são as dificuldades da abordagem do bilinguismo? Primeiro, que acho que o primeiro de tudo é o preconceito familiar. Alguém pedindo para entrar. Primeiro de todos vai ser o preconceito familiar. Porque até essa família aceitar que essa criança, que o melhor método para ela é o bilinguismo, que é a criança aprender Libras, aprender a oralizar, demora muito para os familiares aceitarem. Muitas vezes eles não aceitam esse fato. Querem insistir no AASE, querem insistir no oralismo, sendo que muitas vezes a criança nasceu com uma malformação tão grande na cóclea, ou às vezes a criança não teve um bom prognóstico para aparelho, não teve um bom prognóstico para implante coclear, e não deu certo, ela não recupera as habilidades auditivas. Então, para os pais aceitarem, é um processo muito difícil. Muitos pais não aceitam e continuam insistindo em outros métodos. Então, muitos dos pais não chegam a considerar esse método uma opção, ele acaba sendo descartado, e que, em muitos casos, ele poderia ser um bom método para essa criança, e que, quando essa criança ela chega na fase adulta, às vezes ela opta por aprender Libras, e isso acaba sendo uma libertação para ela está se encontrando numa língua que ela consegue se expressar de todas as maneiras, consegue encontrar pessoas que compreendam ela, pessoas que falam a mesma língua que ela e passam pelas mesmas situações que ela. E acho que a segunda também é a falta de acessibilidade, porque as pessoas elas podem aprender Libras, mas elas não querem. E o surdo que ele já sabe Libras, ele tem dificuldade, porque ele chega num lugar, as pessoas não sabem Libras. O que ele precisa fazer? Ele precisa pegar o celular, conectar lá no ícone e procurar as intérpretes lá que ficam online e pedir para uma pessoa no celular estar intermediando a conversa, porque a pessoa que está atendendo ele não sabe Libras. Então, essa falta de acessibilidade, ela é tanto nos estabelecimentos das pessoas que estão ali, mas também dos lugares. Muitas informações só tem de forma escrita em português. As pessoas acham que só por legenda já vai estar incluindo, mas não é assim. Muitos surdos não sabem português. Então, por exemplo, quando você vai no aeroporto, tudo está escrito em duas línguas no aeroporto, em português e em inglês. Só que aquele português ele não está sendo acessível para o surdo, porque muitos não sabem português e muitos até sabem português, só que aquele português que está ali, aquela forma que está escrito, pode gerar dúvidas. Não é uma comunicação clara, não é uma comunicação efetiva. E acho que também uma boa dificuldade são a falta de instituições clínicas. Eu acho que eu vi no Instagram acho que 2 fonoaudiólogas bilíngues, até chamei ela para participar, mas ela não pôde vir. E também não tem escolas qualificadas. Aqui no Brasil, dá para contar nos dedos as escolas para surdos, e acho que ainda sobra dedo ainda, se for contar as escolas para surdos. E também muitas dessas escolas para surdos também ainda estão atrasadas nas questões metodológicas, que ainda pegam muito do oralismo, que precisa oralizar, que precisa falar, mas às vezes também isso não é o melhor método para todos os alunos. E a escola para surdos, o essencial é o quê? Ter a Libras como primeira língua. A escola bilíngue é diferente da escola inclusiva. A escola bilíngue para surdos vai ter a Libras como primeira língua. Todas as aulas vão ser em Libras, todos os conteúdos vão ser apresentados em Libras. Já a escola inclusiva, a pessoa vai lá e coloca um intérprete dentro da sala de aula e acha que aquilo está sendo acessibilidade. Só que, para um caso de uma criança que está aprendendo, só uma intérprete numa sala de aula não é o suficiente, porque muitas vezes essa criança nem Libras ela sabe e ela precisa de um acompanhamento mais específico. E fora que toda a modalidade, toda a metodologia está sendo para crianças ouvintes, no caso de uma escola inclusiva. E também a falta de profissionais qualificados. Hoje em dia, a formação de intérpretes, formação de pedagogos que se interessam em fazer essa parte, fazer especialização, é muito pouco, porque no Brasil só a escola para tradutor de intérprete são pouquíssimas, né, faculdades. Presencial também é só integral, não tem nenhuma faculdade meio período, e só online.
São pouquíssimas faculdades, pouquíssimas pessoas que se interessam em aprender, se interessam nesse assunto, infelizmente. Bom, gente, agora eu vou chamar uma convidada muito especial, que fez curso comigo de Libras. Ela tem um filho surdo que tem surdez profunda bilateral, e ela vai contar um pouco da história dela para vocês. Pode vir, Andréia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana Laís, pelo convite. Obrigada, Júlia, pelo convite. Bom, que eu vou começar falando para vocês quem eu sou, quem é a Mamãe do Bem. Bom, meu nome é Andréia, eu sou de uma cidade de interior pequenininha, que chama São Lourenço, e eu moro bem no interior de Minas, e aqui a gente não tem recurso nenhum. Eu tenho 3 filhos, o Ben é meu terceiro filho, e quando o Ben nasceu, eu me deparei com tudo isso que a Ana acabou falando lá no comecinho da fala dela. Quando eu descobri que eu tinha um filho surdo, eu não sabia o que fazer com ele. E aí, muitas das vezes, a gente tem que olhar, e eu sempre falo isso, o lado dessa família. Como que foi a descoberta da surdez para essa família com essa criança surda? Quais são as escolhas que ela vai fazer? Quais são as oportunidades que ela tem ali? No meu caso, eu consegui ir para São Paulo, meu irmão mora lá, então eu consegui buscar a Unifesp, a gente conseguiu entrar na Unifesp e fazer todo o acompanhamento do bem lá. Conseguimos os aparelhos auditivos, bem tem uma malformação muito grande, e diante de toda a malformação que ele tem, ele não pôde fazer o implante coclear, que quando a gente descobre que a gente tem um filho surdo, a gente passa por um momento de luto. E eu me vi assim, o que eu vou fazer com essa criança? É como se aquela criança idealizada que estava na minha barriga e aquela gestação crescendo ali, eu ali acompanhando, sem ter tido doença, intercorrência nenhuma na gestação, eu me olhei ali e me perguntei por que essa criança nasceu surda? E eu passei por esse luto. E aí, quando eu fui para São Paulo buscar a reabilitação auditiva do bem, e na minha cabeça eu ia colocar aparelho, ou ia fazer o implante, e ele ia assim, falar, ser oralizado, pode sim, Ana, eu vou tentar resumir tudo, depois vocês podem fazer perguntas, tá, meninas? Quem está assistindo a gente aí. Então, assim, eu passei por um momento de luto, e é um luto como se a gente tivesse perdido realmente um ente querido nosso. Porque eu me vi ali perdida e sozinha, querendo a oralização. Eu queria, para mim, essa criança estava quebrada, estava doente, e eu precisava consertar ela, ou com implante, ou com aparelho auditivo. Eu saí da minha cidade, fazia 5 horas de viagem para São Paulo. Chegando lá, eu fazia todas as terapias que a Unifesp me dava para fazer. Não pôde fazer o implante, o Ben não pôde fazer um implante coclear porque ele tem uma malformação muito grande que afeta a cóclea, ele na verdade não tem cóclea. Então eu tinha um diagnóstico de uma criança que não iria falar, que os aparelhos no ouvido dela seria como se fosse brincos na minha orelha. E isso me assustou, fiquei em pânico. E uma coisa que eu falo para vocês, e que como foi libertador para mim, acredito para muitas mães que aceitam Libras como primeira língua, foi que o Ben estava aqui chorando na sala. Eu tenho mais 2 filhos, que na época eram menores também, e eu estava na cozinha fazendo comida. E fazendo essas viagens, São Paulo, São Lourenço, São Paulo, São Lourenço, ia para lá, conhecia um monte de coisa, e nesse foco de oralização, tem que falar, a gente tem que pôr o aparelho e repetir as palavras, bola, 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 mala, mala, bala, bolo, e repetindo mamãe, 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 fazendo essa repetição de palavras, achando que uma hora ele ia conseguir falar as palavras, e eu estava na cozinha, cozinhando, meus filhos estavam aqui na sala, e o Ben começou a chorar. E eu sabia que se eu gritasse o Benjamin, mamãe tá aqui, para ele não ia fazer diferença. Para os meus outros 2 filhos, eles iam acabar acompanhando eu. Ah, mamãe tá lá na cozinha cozinhando.
Mas eu sabia que para o bem não fazia sentido ficar falando da cozinha. E aí eu saí da cozinha e vim até aqui para ele me ver. E quando o bem me viu, ele parou de chorar e pediu meu colo. E isso para mim foi mais angustiante, porque é uma comunicação que eu não tinha com meu filho. E eu queria saber o que ele queria, eu queria saber o que ele queria comer, eu queria saber o que ele estava sentindo. Eu queria uma comunicação, mas eu não tinha. E sempre ali, bala, bala, mamãe, mamãe, papai, aparelho auditivo, e a gente sabe que quando eles são bebês, eles arrancam os aparelhos, eles jogam no chão, quebra esse aparelho, e aí você tem que correr atrás de outros aparelhos, e foi um processo doloroso para mim. Quando eu fui para São Paulo, comecei a conhecer mais, conheci a Libras como língua, e eu comecei a aprender sobre cultura e identidade surda, e aí eu comecei a ensinar sinais pequenos para o Benjamin, e ele pegou, um dia eu falei para ele, sem presunção nenhuma, achei que ele não ia nem me responder, mas eu estava aqui na sala brincando com todo mundo, e eu falei para ele brincando, mamãe ama você. E aí ele fez que ele também me amava. Foi aí que eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa e que Libras era a nossa língua e que eu tinha que correr atrás disso mesmo, dessa nossa comunicação. Isso para mim foi libertador. E aí aí eu comecei a caminhar, ensinar bem Libras, ensinar Libras para ele como primeira língua. Eu comecei a contextualizar o mundo para ele, na língua dele. A gente, desculpa que a cachorra tá latindo muito. Então, quando eu comecei a ensinar para bem Libras e que ele começou a contextualizar o mundo que ele tá em Libras e ele começou a entender todo esse processo da Libras, a oralização, não vou falar para vocês, Benjamin é oralizado. Ele não é oralizado, ele ainda não consegue contextualizar frases. Mas ele conseguiu falar palavras com mais facilidade do que antes dele ter uma língua. Então, eu acredito muito nisso, que para você ter uma língua, você precisa ser fluente em uma primeiro. Para você conquistar uma segunda língua, você precisa ser fluente em uma primeiro. E quando o Benjamin começou a saber que o sinal de bola era isso, bola. E aí ele sabia da bola grande, tudo contextualizado em libras, bola grande, bola pequena, a cor da bola. E aí tudo isso começou a fazer sentido na cabecinha dele em libras primeiro. Falar a palavra bola foi consequência de um sinal da língua dele contextualizada no mundo. E depois passar o bola para a escrita, para o português como segunda língua dele, foi mais fácil ainda. Então, hoje eu falo, e muito bem colocado quando as meninas falaram, que hoje a nossa dificuldade são profissionais que saibam Libras para atender os nossos filhos surdos ou surdos na língua deles e fazer contextualizar essa oralização, essa fala que muitas famílias querem. Eu também quero que o bem fale no futuro. Eu quero que ele possa se comunicar oralmente para que a vida dele seja um pouco mais fácil nesse mundo que a gente vive de ouvinte, porque o nosso mundo é ouvinte. Que ele consiga escrever corretamente o português, que ele consiga ler o Machado de Assis corretamente e entenda e faça essa interpretação de texto no português, mas para isso ele precisa estar fluente, ter feito a aquisição da língua Libras e as outras línguas e a própria oralização, ela é consequência. Eu nem consegui seguir os slides, Ana, mas coloca lá no vídeo do bem fazendo a oralização da palavra bola. Por favor. Essa é uma atividade que nós fizemos de bilinguismo. Pode pôr, Ana.
Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. But when it gets hard, you know it can get hard sometimes. It's the only thing makes us feel alive. We keep this love in a photograph. It's so deep. We make these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. Inside the pocket of your wrist, it's changed. I hold me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Papai tá trabalhando, não, cara. Loving can heal, Trabalhando. loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it put it easier. Remember that every piece of reality. And it's the only thing with us when we die. We keep this love in this photograph. We made these memories for ourselves. Obrigada. Pode continuar falando, André. Ok. Então, assim, ó, essa foi uma atividade de bilinguismo que nós fizemos. O que que eu faço? Primeiro, tudo que eu faço com o Ben é em Libras. Eu contextualizo tudo para ele em Libras. E essa era uma atividade onde ele estava aprendendo o nome de todo mundo de casa. O papai é o papai, mas ele tem um nome. A mamãe é a mamãe, mas ela tem um nome. A irmã, o irmão, igual. E ele estava aprendendo a escrever o nome dele. Então, primeiro eu passava tudo isso em Libras. Depois que eu vi que ele soube todas as letrinhas, primeiro a gente começou com a primeira letra do nome de todo mundo. O meu marido em D, a irmã em E, o Nicolas em N e a mamãe em A. E o Benjamin em B. Primeiro foi a primeira letra do nome, toda em Libras. Depois o sinal de cada um. Mamãe, papai, a Heloísa, o Nicolas. Tudo isso, a gente contextualizou tudo isso em Libras primeiro. Depois, a gente passou para as imagens. Cadê o papai? Qual que é o sinal do papai? Ah, papai. E um nome. Começa qual? Letra qual? E aí fazia D. Depois que tudo isso foi contextualizado, tudo isso foi trabalhado com ele entendeu, isso fez parte dele. Ele conseguia olhar e entender quem era quem, o nome de quem. Depois a gente passou para o português, fazendo a letrinha primeiro, a primeira letrinha. O D, o A, o E, o N e o B de Benjamin. Nem foi o nome inteiro, foi a primeira letra. Depois a gente começou a passar isso para a oralização. O D, A, O. E aí surgiu. Depois dele ter contextualizado tudo, ele mesmo começou a ter a curiosidade de querer saber e as outras letras. E aí eu sempre tenho aqui em casa todas as articulações. Tá tudo aqui colado na parede. E aí depois a gente passa para a oralização. Mas isso é um outro ponto, assim, ele fica em terceiro, quarto ponto a oralização. Primeiro eu preciso contextualizar tudo isso, depois eu preciso passar para a escrita do português, e depois, em terceiro momento, fazer os exercícios de oralização. E aí depois a gente começa a juntar tudo isso e para começar a fazer sentido. Essa época de pandemia, eu falo que eu aprendi muito, que eu comecei a estudar muito
E aí vocês podem ver aí atrás de mim a minha sala do jeito que tá, porque eu precisava mostrar tudo visual para o Benjamin, eu precisava ensinar os conteúdos, como a Ana falou, infelizmente nós não temos muitos profissionais nas escolas, nós não temos fonos que sabem Libras e que possam fazer essa intermediação para a oralização, para os exercícios, não temos profissionais para ensinar os conteúdos no conforto da língua deles, para que isso fique mais fácil e menos doloroso para aprender o português escrito. E a oralização também. O que acontece que fica muito doloroso aprender a falar, é doloroso aprender o português, porque não se vê que identidade a criança tem, não se tem uma comunicação básica, uma comunicação que faz com que ela entenda o que está acontecendo ao redor dela. E aí isso fica doloroso tanto para a criança e para a família. Lembra do luto que eu falei? A família passa por um processo de luto. Uns saem do luto mais rápido, outros não. Eu falo para vocês que, graças a Deus, nessa minha caminhada, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, conhecer pessoas que me ajudaram, professoras surdas, professores que me ajudaram a ampliar esse meu conhecimento, para hoje eu estar aqui e falando para vocês com propriedade do que eu estou falando e tranquila, saber que, assim, existem falhas, eu estou caminhando com bem, mas teve muitos, durante essa caminhada, durante 7 anos, teve muito sucesso. E agora o nosso desafio é a alfabetização. Laís, Ana, se você conseguir colocar o da bola, que eu acho que é o vídeo depois desse, e aí a gente encerra e põe bola. Bola. Você. Bola! Muito bem! Não, fala. Bola! Bola! Como se contextualiza tanto. Tá fechado o microfone. Tá fechado, Andréia. Microfone. Desculpa. A palavra bola ficou tão contextualizado que, além dele saber ler a palavra bola, ele sabe ler, escrever, ele sabe o que é a bola, ele fala a palavra bola, e hoje o Ben escreve a palavra bola em inglês. Então, se você colocar várias palavras e colocar a palavra bola, ele vai identificar a escrita da palavra bola, ele fala a bola e ele escreve a palavra bola em inglês. Até a terceira língua, que é o inglês, começou a fazer essa aquisição para ele. Ele começou, não aquisição, perdão, mas ele já sabe escrever algumas palavrinhas pequenas em inglês, mas por quê? Porque a primeira língua dele, ele tem o conforto da primeira língua dele. E hoje a minha luta por morar numa cidade pequena é essa, pessoal. Esse bilinguismo que a Ana e a colega dela falaram hoje para vocês. E o desejo que eu tenho é que futuros fonoaudiólogos como vocês, se formando aí, vocês possam abrir a mente, aprenderem Libras para fazer esse trabalho bilíngue com os surdos. Nós temos uma fono, mas ela não sabe Libras, e tudo que ela me passa de exercício com o Ben, chega em casa, eu passo tudo em Libras primeiro, e depois eu faço os exercícios que ela pediu de falar as palavras. Semana passada a gente estava na fono, a gente foi para a fono, e aí a fono saiu com ele, e ele pegou, falou para mim todo feliz o que tinha acontecido lá dentro da fono.
E aí ele me explicou que tinha um brinquedo que era um sapo, que abria a boca, que soltava a língua e pegava um mosquitinho. Ele me explicou tudo o que aconteceu lá dentro, perto dela. E ela olhou para mim e falou para mim: nossa, Andréia, foi isso mesmo que aconteceu lá dentro. Ele falou tudo isso para você? Eu olhei para ela e só fiz assim com a cabeça. E aí ela pegou e falou para mim que ele tem que aprender a oralização para que ela possa incluir, para ela ser incluída na vida dele. E aí eu me assustei, porque ela sabendo que as palavras estão sendo faladas, mas porque a gente passa tudo no conforto da língua dele, ele consegue contextualizar tudo que ele está vivendo, ele consegue se comunicar na língua dele. E o processo de oralização é um processo dela juntar a língua dele, contextualizar a palavra que ela quer falar com a língua dele, na língua dele, e depois trazer para a segunda língua, que é o português, para a oralização. Ela vendo que o sucesso está sendo a gente passar tudo em Libras, para depois a fala, para depois a escrita, mesmo assim, ela ainda jogou a frase para mim que ele precisa falar para que ela possa ser incluída na vida dele. Então, eu deixo aqui para vocês se refletirem, meninas. Andréia, muito obrigada pela participação. Nossa, toda vez que eu escuto a sua história do bem, toda vez que ele aparece nas aulas para dar um oi, eu fico assim emocionada. Obrigada mesmo, viu? Gente, vocês têm alguma pergunta para a gente, para a Andréia? Podem fazer, fiquem à vontade. Alguma dúvida? Podem mandar aí no chat. Pode falar, Josué. Pode abrir o microfone. Professora, você disse que a fono dele ainda não sabe Libras, ainda é a mesma, né? Ela ainda não sabe. E você poderia falar o que você esperaria de diferente se ela soubesse? Qual seria a diferença se ela soubesse? Se ela soubesse Libras, eu acredito, Josué, que ele já estaria falando muito mais palavras e até mesmo frase. Porque ela traria... Olha o que eu fiz com a bola. A primeira coisa que eu fiz com a palavra bola, para ele poder falar, que era uma das palavras que ela colocou, que era coisa do cotidiano dele, o que eu fiz com a bola? Primeiro eu mostrei a bola para ele e perguntei para ele o que era. O que era? Ele não sabia o sinal. Daí eu fiz sinal. Aí a gente brincou com a bola. Primeiro a gente brincou. Depois eu perguntei se era grande, se era pequeno, que cor era. Nós contextualizamos tudo isso no mundo dele. Quando ele explorou bastante a bola, quando ele viu a bola, ele conseguiu contextualizar tudo isso na língua dele, e ele sinalizava para mim, e eu respondi, e a gente tinha uma comunicação, e eu falava, verdade, a bola, a cor é amarela. Tem verde? Aí fazia para ele, pensa, você gosta? Cor qual? Para a bola. E aí a gente contextualizava tudo isso. Depois, nós trouxemos isso para a escrita, mas na Libras ainda. Ah, e o nome? Qual? Aí eu fazia. Bola. Que legal o nome! Bola. E acaba que a gente acaba falando. E aí ele tem um visual aqui e ele tem um visual aqui. Ele tá feliz, ele tá se sentindo aceito, ele tá no conforto dele, porque ele tá vendo aqui, ele viu a sinalização, ele tá vendo as letras que ele conhece, e aí, automaticamente, ele tá me vendo falar. Depois você passa por um exercício de oralização, que é sentir as vibrações, que é o que eu faço com o bem, e fazer todo os exercícios que tem que fazer. Ele está aprendendo no conforto da língua dele, sem saber que ele está fazendo outros movimentos aqui, e aí depois que
faz sentido, Josué, ele acaba falando automaticamente. E hoje ele fala bola tranquilo. Acredito que se ela soubesse Libras, ela iria contextualizar todas as palavras que ele tinha que fazer, todas as sílabas que ele tinha que falar, que juntar, enfim. Seria mais contextualizado e ficaria menos sofrido para ele e para a criança surda, mais motivador para aprender. Porque o Benjamin, quando ele vê todo mundo falando em Libras, ou quando ele vê que a pessoa sabe alguns sinais, ele se sente confortável. E aí ele vai até a pessoa para poder sinalizar também, para contar, enfim. Então, eu acredito que se ela usasse Libras dentro das terapias, estaria muito melhor do que hoje. E aí eu falo para vocês de uma realidade de cidade de interior. Ninguém quer o Benjamin, nenhuma fono. Eu falo porque eu procurei dentro da minha cidade. Olha, você pode atender meu filho, só que ele é surdo e fala em Libras. Não. Ela foi a única que atendeu, porque eu e meu marido fomos na saúde, já processamos a saúde, processamos não, mas já meio que ameaçamos para processar, para poder ter fono no município. E fomos esse ano de novo para poder na saúde para conseguir a fono e aí conseguimos ela. Então ela atende a gente pela saúde, mas porque nós fomos atrás do secretário da saúde, só que ela não aceita Libras e aí a gente fica nesse embate, mas ela também não bate muito de frente comigo porque eu também sou ela sabe quem é a mamãe do bem também, então fica meio assim, ó. Entendi. Então, é uma realidade muito para se lutar ainda, né? Eu posso aproveitar e emendar outra pergunta? Pode. Essa eu acho que é mais, talvez não, acho que seja mais de políticas públicas e tal. A Ana Luísa estava falando um pouco estava dando o exemplo do aeroporto com traduções em duas línguas, no português e no inglês. Na Libras tem a Libras escrita, que é diferente daqueles desenhos da pessoa inteira fazendo os sinais de Libras, né? São tipo uns bonequinhos brancos, né? Isso, tipo, seria muito útil se fosse incluído nos aeroportos, em locais assim, ou não? Você está falando dos avatar, Josué, que são os bonequinhos? O pior é que eu não sei o nome. Eu Não, sei ele que tá tem falando um da que língua tem um escrita de desenho que sinais é mesmo, André. colorido, Eu talvez acho que ele seja. tá falando da língua escrita mesmo, propriamente dita. Mas eu acredito que não seria tão eficiente porque não são todos os surdos que sabem língua escrita de sinais. Isso vai gerando um ciclo vicioso, porque os surdos não sabem e também não têm a necessidade de aprender, porque não tem lugar nenhum. Então, eu acredito que a acessibilidade mesmo, por exemplo, no aeroporto tem um monte de telinha informando os voos, informando os horários, um monte de coisa. Por que nessas telas não tem uma intérprete? Porque além das coisas escritas no aeroporto, tem muita coisa que é sonora. Você toda hora tá falando lá, tal voo, não sei o que lá, última chamada. E como que o surdo vai ouvir? Como que o surdo vai estar antenado sobre isso? Então, do mesmo jeito que tem as telinhas informando os horários dos voos, as coisas, podia ter uma tela com um intérprete ali. E não precisa nem ser um intérprete falando ao vivo, pode ser coisa gravada, coisa remota. Então, a acessibilidade é tudo questão de querer também. E respondendo também a um pouco da sua pergunta anterior, por que seria importante que a fono soubesse Libras? Porque isso traz conforto linguístico. Imagina que eu vou ensinar francês para você. Só que eu vou ensinar francês para você, mas eu só falo inglês. Eu vou ensinar francês para você falando inglês. Não vai ser muito mais difícil? Você é fluente em inglês para eu poder te ensinar francês através do inglês? Não é, porque você não tem conforto linguístico do seu português. Entendeu? O conforto linguístico ele é muito importante para o aprendizado. Gente, mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Podem abrir os microfones, fiquem à vontade. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta. Ai, gente, obrigada.
Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, vamos encerrar. Andréia, muito obrigada pela sua participação. Intérpretes, muito obrigada. Vocês são muito boas. Estão no meu coração já desde a última apresentação. Já chamei vocês. Muito obrigada. Obrigada, Lucas, que está gravando a intérprete para poder pôr no YouTube depois. Gente, muito obrigada a todos vocês que acontecer essa maravilhosa apresentação. Beijo, gente, e até a próxima, que tem muita coisa para explorar ainda nesse tema ainda.